Salve nação corintiana, salve o Corinthians, estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Este vídeo é exclusivo aqui para a plataforma do YouTube, você só assiste aqui. Convido você que está rolando o vídeo agora aí, ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, curte os meus vídeos, deixe o seu like, comente o que você achou tanto dos meus vídeos como da partida de hoje entre Corinthians e Curitiba. Isso para mim é muito importante, vai crescer cada vez mais o meu canal aqui na plataforma, ok? E eu agradeço demais a participação de cada um de vocês, a cada novo inscrito aqui no meu canal, é muito importante para mim. Bom, vamos lá. Final de jogo em Itaquera, na Neoquímica Arena, Corinthians 3, Curitiba 1. Olhando assim o resultado do jogo, parece que o jogo foi muito fácil para o Corinthians. Mas eu digo claramente para vocês, não foi fácil não. O primeiro tempo do jogo do Corinthians hoje contra o Curitiba foi terrível, terrível. O Corinthians foi muito mal no primeiro tempo e se não fosse o Cássio, com 2 ou 3 intervenções no primeiro tempo, o Corinthians poderia sair perdendo por 2 gols de diferença ou mais, se não fosse o Cássio. Mas enfim, outra coisa muito importante que eu gostaria de estar comentando com cada um de vocês aqui. O primeiro tempo o Corinthians jogou do lado direito o Fagner, do lado esquerdo Fábio Santos. O miolo de zaga Gil e Murilo, ok? Acabou o primeiro tempo, o Corinthians estava perdendo por 1-0 para o Curitiba. Voltou para o segundo tempo com foram 3 mudanças assim logo de cara. Entrou o Bruno Mendes no lugar do Fagner, entrou o Matheus Bidu no lugar do Fábio Santos e entrou o Wesley no time do Corinthians. Mudou o time, mudou. O Corinthians foi outro time no segundo tempo. Logo de cara, já empatou o jogo com o Gil, né? O Gil não foi porque ele fez o gol, que foi para mim um dos destaques da partida de hoje. Não pelo gol, mas pela segurança lá atrás, na defesa. O Gil foi fundamental na partida de hoje, sim, digo para vocês. O Gil foi fundamental. Jogou muita bola. É esse Gil de hoje que nós, corintianos, que estamos assim, sempre torcendo para que ele jogue futebol. É esse o Gil que nós queremos. Eu sei que pela idade dele, eu sei que pelo preparo físico do Gil, ele não vai conseguir se apresentar em alto nível todas as partidas. Estou até rouco de tanto que eu gritei no jogo hoje. Mas o Gil de hoje contra o Curitiba foi perfeito. Repito, não pelo gol, mas pela segurança lá atrás, ok? É isso. Mas, Luxemburgo, fica um recado de você mesmo para você mesmo. Você viu que quando você entrou no primeiro tempo com o Fagner e o Fábio Santos, não deu liga. Ou seja, não dá mais. Será que não dá para entender que Fagner e Fábio Santos não dá mais para jogar na zaga do Corinthians, para jogar na defesa, no sistema defensivo do Corinthians, que o Corinthians precisa mudar esse sistema defensivo? Quando você mudou para o segundo tempo, logo de cara nós já empatamos o jogo. O segundo gol do Yuri Alberto ocorreu naturalmente. Naturalmente. Porque o time era outro. O Wesley precisa ser mantido nesse time também. É outro jogador que precisa ser mantido no time, principalmente no jogo contra o São Paulo. Repito, não foi pelo golaço que ele marcou, que foi um golaço do Wesley. O terceiro gol. Mas por aquilo que ele desenvolve durante a partida de futebol. É rápido, é jovem, tem preparo físico, vai ajudar muito o Yuri Alberto, vai confundir a defesa dos adversários, porque a defesa fica sem saber o que faz, se marca o Wesley, marca o Yuri Alberto, que também é rápido. O Yuri Alberto também perdeu outros gols.
Ou seja, o Corinthians hoje era para ter feito, no mínimo, 4, 5 gols em cima do Curitiba. Não dava para ganhar somente de 3, não, né? Tô vendo aqui um comentário da minha amiga Marinilda, ela tá dizendo assim, eu tinha confiança que iria dar certo. O Curitiba não tem time para encarar o Corinthians nos 90 minutos. Eu também acho, Marinilda. Só que quando você entra com o Fagner na direita e o Fábio Santos na esquerda, você iguala. Você diminui o poder do Corinthians. Diminui. Dá mais chance para o adversário. Todos os adversários sabem que é uma avenida jogar tanto pelo lado direito como o lado esquerdo do Corinthians quando joga Fagner e Fábio Santos. Todos os adversários sabem disso. E vão explorar. O técnico do São Paulo não é bobo. Não é bobo. O que ele está pensando? Se o Corinthians entrar com o Fagner e o Fábio Santos contra o São Paulo, ele vai colocar 2 pontas velozes no time que pode matar o jogo. Se o Curitiba, que está na zona de rebaixamento, jogou em cima desses dois no primeiro tempo, imagine o São Paulo na quarta-feira. Tá certo que cada jogo é um jogo. Cada jogo é diferente um do outro. Mas o Corinthians precisa jogar contra o São Paulo ciente de que não dá para encarar o São Paulo com o Fábio Santos na esquerda e o Fagner na direita. Acredito eu que o Matias Rojas entrou muito tarde, poderia ter entrado um pouquinho mais cedo para ganhar mais minutagem. O Renato Augusto saiu na hora certa, apesar que não jogou nada hoje também. Renato Augusto, na minha opinião, deixou a desejar no primeiro tempo. Logo no segundo, sim, que o Corinthians já fez o placar. Luxemburgo corretamente poupou o Renato Augusto, tirou ele de campo e preservou contra o São Paulo. Ou seja, Renato Augusto está inteiro. O Matias Rojas poderia ter entrado um pouquinho antes para ganhar mais minutagem, como aconteceu com o Moscardo. O Moscardo, no segundo tempo, deu lugar para o Wesley e o Corinthians foi para cima, fez o placar, poderia ter feito 4 ou 5, né? Que era normal. Mas, enfim, vencemos o jogo, fomos a 23 pontos, já colamos no Internacional, passamos o Fortaleza, né? Ou seja, o Corinthians agora briga pela Libertadores. Os antes que ficam falando que o Corinthians ia brigar para não cair para a segunda divisão, hoje o Corinthians já abriu 5 pontos do Santos, que é o primeiro time na zona da degola. E o Santos vai pegar pedreira. Todos os times ali da zona do rebaixamento, um tá pegando pedreira pior que o outro. O América e o Goiás estão se degolando, um matando o outro ali, porque o jogo dos dois ali hoje é terrível, né? E o Corinthians fez o seu papel de casa, o seu dever de casa. Vencer o Curitiba foi o dever de casa do Corinthians. Corinthians hoje somou 11 partidas invictas, ou seja, 8 vitórias e 3 empates. 8 vitórias e 3 empates. Com esse resultado de hoje, o Corinthians cresce cada vez mais no campeonato. E é difícil vai ser segurar o Corinthians. Eu acredito que o Corinthians passa pelo São Paulo quarta-feira, vai para a final da Copa do Brasil, vai para a final, e o Corinthians tem tudo para ir para a Libertadores também. O jogo encerrado, América 0, Goiás 1. É briga lá dentro da zona da degola. O Corinthians venceu o Goiás, o Curitiba, ou seja, abriu 3 pontos do Curitiba, mais 3 pontos, abriu mais 3 do América, e ficou na mesma situação com o Goiás, porque o Corinthians ganhou e o Goiás ganhou. O Fortaleza vai pegar o Santos
lá em Fortaleza. Então, Corinthians está bem, está lá com 23 pontos, passou Fortaleza, passou Goiás, está na frente do Bahia, são 3 times ali antes da zona da degola. A briga do Corinthians hoje, repito, é pela Libertadores 2024. Quando o Luxemburgo disse que o time estava em evolução, estava crescendo, iria brigar pela Libertadores, todo mundo tirou sarro dele. E eu sou um defensor do Luxemburgo. E o Corinthians vai brigar pela Libertadores da América. Tenha certeza disso. O Corinthians estará na Libertadores o ano que vem. Ok? É isso aí, rapaziada. Tô ficando sem voz de tanto que eu torci pro Corinthians hoje. Vencemos, convencemos no segundo tempo. Um golaço do Wesley, que na minha opinião deve ser titular contra o São Paulo. E assim nós vamos subindo degrau por degrau, passando Sul-Americana, passando Copa do Brasil, passando Campeonato Brasileiro e o Corinthians disputando tudo e ganhando tudo. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Vai, Corinthians!